Boa noite, graça e paz, que Deus esteja abençoando a vida de todos vocês. Meu nome é Joquebede e foi com muita alegria que eu aceitei o convite da irmã Edneuza Freitas para fazer o estudo dessa noite. O estudo vem da revista Visão Missionária, ano 99, número 1, primeiro trimestre de janeiro a março de 2021. E o título que eu escolhi é Marcas que Viram Marcos, por Juliana Vigio, presidente da UFMB do Rio Grande do Sul. E toda a lição acabou me chamando a atenção, não só pelo título, mas as histórias que tem nesse estudo são histórias bíblicas, né? E também histórias de pessoas pelo mundo que impactou, né, de uma certa forma, que deixaram marcas, né, até hoje. E eu gostaria de compartilhar com vocês nesse momento. A autora Juliana Vigio, ela começa o estudo trazendo o poema predileto dela, do gaúcho Mário Quintana, chamado A Vida. E ele é muito bonito, muito interessante, e eu gostaria de ler para vocês nesse momento. E diz assim: depois de muitas quedas, eu descobri que às vezes, quando tudo dá errado, acontecem coisas tão maravilhosas que jamais teriam acontecido se tudo tivesse dado certo. Eu percebi que quando me amei de verdade, pude compreender que em qualquer circunstância eu estava no lugar certo, na hora certa. Então, pude relaxar, pude perceber que o sofrimento emocional é um sinal de que estou indo contra a minha verdade. Parei de desejar que a minha vida fosse diferente e comecei a ver que tudo o que acontece contribui para o meu crescimento. Desisti de querer ter sempre razão e com isso errei muito menos vezes. Desisti de ficar revivendo o passado e de me preocupar com o futuro. Isso me mantém no presente, que é onde a vida acontece. Descobri que na vida a gente tem mais é que se jogar, porque os tombos são inevitáveis. Percebi que a minha mente pode me atormentar e me decepcionar, mas quando eu coloco a serviço do meu coração, ela se torna uma grande e valiosa aliada. Também percebi que sem amor, sem carinho e sem verdadeiros amigos, a vida é vazia e se torna amarga. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver, apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise. É agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida. Pedras no caminho? Guardo todas. Um dia vou construir um castelo. Então, a gente entende nesse poema que todas as situações, né, difíceis que acontecem em nossas vidas, nós podemos tirar lições de sabedoria, podemos tirar de grande proveito, né, aprendizagens, podemos nos fortalecer, né, acabamos também ganhando, né, contribui também para o nosso crescimento, nosso amadurecimento, nosso fortalecimento, né, como pessoa e também para passar por outras situações. E nunca desistir, né? Nunca desistir. E quando a gente deposita o amor em tudo que a gente faz, né, as coisas começam a fluir naturalmente, com mais leveza. E a lição dessa noite, como eu falei para vocês, o título é Marcas que Viram Marcos, né? Eu achei interessante porque ela traz algumas histórias, né, que deixaram alguns marcos, né? E ela começa assim o estudo.
Assim como o poeta, um olhar carinhoso e de apreciação pelas suas marcas podem lhe dar um outro significado. Afinal, elas construíram a sua história. Apreciar a jornada, entretanto, nem sempre é fácil, já que a vida nos reserva surpresas que geralmente não se apresentam tão afáveis, né? Em muitas situações difíceis, nós nos encontramos tão desesperados, tão esgotados, que fica difícil da gente ver o lado positivo dessa dificuldade, dessa tribulação, né? Fica difícil da gente enxergar a luz no fim do túnel. E ela ainda continua dizendo assim: talvez você esteja se perguntando como alguém que não conhece e não passou pela mesma dor que você passou pode ousar sugerir algo tão desafiador. É aquela questão. Às vezes você está passando por uma perda de alguém da família, vamos supor um pai ou uma mãe, e alguém que ainda não perdeu o pai e a mãe vem te consolar, fica calma, fique tranquila, isso vai passar, né, e tal. E aí você se pergunta, mas você nem passou por isso ainda para você saber o quanto tá doendo, o quanto tá sendo difícil, como é que você disse que isso vai passar? Mas é porque quem tá de fora tem uma força muito maior, ela tem uma visão muito melhor, uma visão ótica da situação. Então ela consegue ver com mais clarezas do que a gente que já tá lá dentro daquele momento difícil, né? Que tá vivendo aquela situação difícil. Então a gente acaba se fazendo essas perguntas, quando a gente acaba não fazendo perguntas a Deus, o que não é correto, porque Deus sabe de todas as coisas. E se aquilo ali aconteceu, se isso foi permitido por Ele, por Deus, né? E a lição continua. Por isso, quero convidá-los a examinar as marcas sobre uma outra ótica. Então vai ter algumas histórias aqui na lição e ela vai mostrar o lado positivo dessas histórias. E para começar, ela traz uma história muito linda, muito impressionante, uma história triste, mas que teve um final feliz, né? Eu acredito que todo mundo já conhece o hino do cantor cristão 398. É um hino muito lindo, né? É um hino muito lindo, mas que foi criado em um momento difícil da vida do autor dessa música, Horácio Gates Spafford, 1829 a 1888. E quando eu ouço essa música, ou quando eu leio essa música, eu sempre me sinto tocada, me sinto emocionada, porque nós que somos cristãos, nós sabemos quais são os momentos que nós usamos essa música, que nós cantamos essa música, né? E machuca um pouquinho porque nos remete a tantas lembranças que nós, né, vivemos e tudo, mas ao mesmo tempo nos traz a esperança, nos traz a alegria de que com Jesus, né, você sempre vai seguir em paz, você sempre vai estar firme, você sempre vai se erguer. E esse hino, ele fala, a primeira estrofe diz assim: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Glória a Deus, né? Nós sabemos que dificuldades nós vamos ter, tribulações sim, perdas também, muitas coisas negativas podem acontecer em nossas vidas, mas se estamos com Jesus Cristo, né, podemos ter a certeza que seremos felizes, seremos vitoriosos e que vamos vencer a batalha. E ela traz uma história muito bonita, né? O autor dessa música, Horácio Gates, ele, no momento que aconteceu dele criar essa música, houve algumas situações muito difíceis na vida dele. E ela conta um pouquinho, eu quero compartilhar com vocês. E quem ouve as maravilhosas palavras citadas, né, dessa música, tanto da primeira estrofe quanto de toda a letra da música, muitas vezes não conhece a história de quem escreveu. Esse lindo hino de conforto foi escrito num momento extremamente difícil da vida de seu autor.
A década de 1870 proporcionou dois grandes traumas na vida de Spafford. Eu diria três, né? Eu diria três grandes traumas, por quê? Primeiro, ele perde o seu único filho, homem, nessa década. Depois acontece um grande incêndio em Chicago, em outubro de 1871, que o arruinou financeiramente. E naquela época, Horácio Spafford, ele era um grande homem de negócios, então ele teve muito prejuízo com esse incêndio. E a terceira situação mais difícil, né? Porque aí nós percebemos que já foi difícil, já foi um baque para ele, mas a sua provação não findou ali. Pouco depois, durante a travessia do Atlântico, as 4 filhas de Spafford morreram em uma colisão com outro navio. A esposa de Spafford, Ana, sobreviveu e enviou-lhe um bilhete que dizia: salva sozinha. Aquela foi a maior dor da sua vida. Várias semanas mais tarde, o próprio Horácio Spafford passou perto do local onde suas filhas haviam morrido. Mas aconteceu algo extraordinário, algo lindo. O Espírito Santo de Deus, então, o inspirou a escrever estas palavras. Elas falam da eterna esperança que todos os crentes possuem, ainda que a dor, a tristeza sejam constantes aqui nesta terra. É inevitável, é inimaginável a dor que Horácio e sua esposa enfrentaram diante de tais acontecimentos. O que os consolaram foi saber que pouco antes da viagem para a Europa, as crianças haviam aceitado a Jesus, né? Isso é maravilhoso, né? Isso é lindo. Você ouvir, você saber que suas filhas, né? Que suas filhas foram para a glória, que suas filhas aceitaram a Jesus antes de partir. E melhor ainda, que quando partiram, ele tinha a certeza que suas filhas estariam com Cristo. Sua experiência, né, a experiência de dor que ele e a esposa, né, estavam passando, foi ressignificada ao entender e responder ao chamado de Deus para fazer um lar para órfãos em Jerusalém, na Terra Santa. Sua perda se tornou esperança para outras pessoas. Sua dor lhe deu capacidade para entender a dor dos outros. Então, a gente viu que em uma história triste, num momento de dor, de desespero, ele encontrou conforto em Jesus Cristo. O Espírito Santo lhe usou, né, com essa música, uma música de conforto. É um momento que a gente usa. Hoje a gente usa esse hino do cantor cristão, geralmente em cultos fúnebres, né? E melhor ainda, Deus fez com que essa dor fosse revertida em esperança, em ajudar ao próximo, em ajudar crianças órfãos em Jerusalém. Ele começou a entender a dor do outro. É quando eu falei que muitas vezes a gente quer falar, dar um conselho para alguém, se a gente ainda não passou pela situação. Já Horácio Spafford, ele viveu essa dor, então ele tinha conhecimento de causa para falar com alguém sobre essa dor e para mostrar que há esperança, e a esperança é Jesus Cristo. Eu queria terminar de ler essa música, esse hino. A segunda estrofe diz assim: embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Terceira estrofe. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Quarta estrofe. A vinda eu anseio do meu Salvador, em breve virá me levar ao céu.
onde vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. E o refrão diz assim: sou feliz com Jesus, meu Senhor. Então, em todas essas situações, ele sempre termina dizendo que ele é feliz com o Senhor, né? Glória a Deus. E a gente pode observar nessa história de Horácio é que suas marcas tornaram marcos de compaixão, né? Ele tirou da dor a compaixão, a esperança, né? Dessa dor. Ele não se prostrou na dor, ele não se entregou para a dor, para o sofrimento, e ficou ali, mas a esposa o tempo todo, porque não ia mais recuperar seus filhos. Mas o que ele fez? Ele levantou e ele procurou ajudar outras pessoas que também passaram por perdas. E isso mostra uma ação de compaixão, né? E é um dos ensinamentos, uma das lições que nós precisamos ter para as nossas vidas. Em seguida, ela diz assim na lição: as marcas podem ter origem e intensidade diferente, considerando a história individual, período em que foram esculpidas e até mesmo o ambiente em que estamos inseridos. Quando olhamos para o conforto que a sociedade ocidental normalmente nos oferece, principalmente no que diz respeito à liberdade de expressão, dificilmente concebemos a ideia da visão de mundo de quem está marcado pela opressão de um governo totalitarista que exerce um elevado grau de controle na vida pública e privada, que aí ela dá como exemplo as pessoas da China. E ela vai contar uma história sobre uma situação que aconteceu naquela época, naquele local, né? Então, assim, ela vai trazer também uma questão política. Hoje, em nosso país, nós podemos ler nossa Bíblia, né? Na praça, em casa, na escola, no trabalho, nós somos livres para isso. Mas existem países, existem regiões que isso é proibido. Tanto falar da palavra de Deus, falar desse Deus que nós adoramos, como também ler a Bíblia, né? Ler a Bíblia, ela é impressa. E isso acontece na China. E tem uma historiazinha que conta assim: o Wayne Cordeiro relata em um de seus livros a experiência de levar um treinamento a 20 líderes chineses no movimento Igreja nos Lares. Eles haviam viajado 13 horas de trem. Eles deveriam chegar sozinhos ou em duplas, né, para despistar, né, digamos assim, para não levantarem suspeitas. E durante 3 dias, por 10 horas, eles se sentavam de pernas cruzadas sobre um chão de madeira para serem ensinados. Segundo o autor, cada rosto estava envelhecido por marcas profundas, que continham histórias de duras experiências e perseverança sobrenatural. Se fossem descobertos pela autoridade, eles seriam deportados e presos mais ou menos por uns 3 anos de prisão. Com os 3 anos de prisão aí, seria a punição deles. Dos 20 que foram para aquele lugar, 18 deles haviam sido presos por causa de sua fé em um Messias invisível. E foram justamente essas marcas na prisão que os tornaram supervisores de 22 milhões de pessoas nas igrejas, nos lares, né? Serviu como exemplo, né? Deus tinha um propósito. Muitas vezes a gente, mas está doendo, está machucando, eu estou sofrendo. Deus tem um propósito, Deus vai fazer dessa situação algo muito melhor e algo muito maior. E lá na frente é que a gente vai entender qual foi a obra, o que é que Deus queria, né? Qual foi a obra que Deus queria fazer em nossas vidas. O mais impressionante dessas 18 pessoas que foram presas foi a história de uma mulher que recitou o primeiro capítulo de 2 Pedro inteiro de cor, porque o número de Bíblias era menor do que o número de participantes. Questionada a respeito, ela relatou que mesmo presa, impedida de ter acesso à Bíblia, recebia
porções dela em pedaços de papéis e, para não ser pega, memorizava os textos bíblicos o mais rápido possível. Aquele era apenas um dos tantos que havia memorizado. E ela diz assim: você vê, eles podiam me tirar o papel, mas não podiam tirar o que eu tenho gravado em meu coração. Então a gente pode observar que essas marcas se tornaram marcos de fé inabalável. Porque se ela poderia muito bem negar Jesus, não, eu não estou falando, eu não estou estudando sobre esse Deus não, então só para não ser presa. Ela poderia negar, né? Ela poderia, depois que fosse presa, ela desistir de continuar levando a palavra, desistir de continuar aprendendo da palavra para evangelizar outras pessoas, mas não, ela foi perseverante, ela esteve ali firme com Cristo, e isso mostrou um marco de fé inabalável. Ela sabia que ela ia sair dali, ela sabia que quem ia tirar ela era Jesus Cristo, e ela continuou confiante no Senhor. Quanto mais profunda e mais dolorosa a marca, mais difícil pode parecer atribuir-lhe um significado que valide o seu proveito. Foi o que senti ao ler a respeito da oração de uma mãe. Essa história também ela é bem comovente assim, e bem difícil, porque essa mãe ouviu da sua filha, já depois de casada, que ela era molestada desde os 4 anos de idade pelo seu cunhado. Sua primeira reação, a primeira reação da mãe, foi orar pela cura do mal causado à sua filha por aquele homem. E quanto mais ela lia a respeito, né, sobre a questão do abuso e tal, mais ela aprendia que molestadores também foram vítimas de abuso. Mas ela começou a entender o porquê que aquilo aconteceu com a filha dela. Por que aquele homem chegou a abusar da filha dela. E ela diz assim: senti-me compelida a orar por meu cunhado. Onde arranjei forças para fazer essa oração? Só Deus sabe. Não é natural para uma mãe orar por aqueles que molestaram seus filhos, mas percebi que ele nunca mudaria se Deus não curasse suas prováveis e antigas feridas. Luto diariamente para perdoá-lo e me preocupo pensando que agindo assim eu vou minimizar a dor e o sofrimento que ele causou. Afinal, quem mais vai orar por este homem? Né? E eu fico olhando que uma vez eu assistindo no jornal, teve um rapaz que foi preso porque matou uma criança. E na hora do julgamento, a mãe estava esperando, acho que na porta do fórum, alguma coisa assim. E ela disse a ele que ela perdoava o assassino. Todos no momento ficou indignado, não é possível, como é que você perdoa? Ele matou seu filho, foi uma forma tão cruel, né? Abalou a todos e tal. E ela simplesmente falou de novo: eu perdoo. E falou o nome do rapaz. Porque ela conhecia a palavra. Ela sabe o que é que a palavra diz na questão de amar, perdoar, assim como Deus nos amou e nos perdoou, né? Perdoou os nossos pecados. E assim ela fez para que ela pudesse ter paz interior, para que ele pudesse encontrar paz interior e um dia conhecer de fato Jesus Cristo e aceitar. Para que ele pudesse conhecer a Jesus e buscar o perdão. Porque ela sabia que não era o papel dela de fazer justiça com as próprias mãos, não era o papel dela de fazer ele pagar. Era o papel dela de orar. Orar pela vida dele, né? Orar pela mudança. E se ela não fizesse isso, se ela não orasse por ele, assim como essa mãe, quem iria fazer isso? Mas que essa mudança só poderia acontecer se Deus entrasse com uma ação de cura, uma ação de mudança na vida dessas pessoas. Então a gente percebe que essa história houve um marco de perdão incondicional. Então nós já conhecemos marcos de compaixão, conhecemos marco de fé inabalável
E conhecemos agora o marco de perdão incondicional, que eu acho que é um dos marcos mais difíceis, eu acho. Eu não digo que é o principal vai vir daqui a pouco. Mas eu acredito que o mais difícil é difícil perdoar. É difícil você olhar para aquela pessoa que te magoou, que te machucou, que fez algo de errado, e você olhar com amor, com compaixão, com olhar de perdão. É muito difícil. Nós somos seres humanos, estamos sujeitos a falhas, né? Mas não é impossível. Se a gente pedir ao nosso Deus para que Ele venha trabalhar em nossos corações, esse perdão é dado e dado de coração, né? E aí a mudança vai surgir das duas partes. A próxima história, eu achei linda a história, linda. No início eu não entendi muito bem o porquê dela resolver fazer isso, né? Da atitude da mulher, que eu vou contar a história. Quando foi passando mais a entender, mais a conhecer mais a história, achei a história mais linda. E esse sim é o marco mais importante. Diz assim: marcas também podem identificar uma beleza incomparável por trás de cada traço. Como na história de uma mulher que procurou o cirurgião plástico com um pedido inusitado. Vamos lá, cirurgião plástico, imaginei o quê? Uma rinoplastia, um botox no rosto, né? Um silicone, não sei. Qualquer coisa que fosse mexendo na beleza para melhorar. Imaginei isso. Só que a lição fala que foi um pedido inusitado. Já, né? Falei, ó, tem alguma coisa aí. Seu marido havia ficado com o rosto desfigurado em um incêndio na tentativa frustrada de salvar seus pais. Ele tentou salvar os pais do incêndio, não conseguiu e acabou ficando com marcas profundas, marcas muito, né, grosseiras, muito feias no rosto. Desde então, ele não permitia que ninguém o visse, tampouco sua esposa se aproximar. Tinha permissão para se aproximar. Opa, eu já pensei aí, eu falei, olha, ela deve ter pedido ao médico para fazer uma cirurgia no rosto do marido, né, de restauração, reconstrução. Diz assim: o médico disse que poderia reconstruir o rosto daquele homem, mas a surpresa veio quando ela disse que ele recusaria e o seu pedido era outro. Ué, quem é que ia querer ficar com essas cicatrizes por muito tempo no rosto? Vamos conhecer mais essa história. Quero que desfigure o meu rosto para que eu possa ficar como ele. Se eu puder compartilhar a sua dor, então talvez ele me deixe participar de sua vida novamente. Ela sentia falta. Ela sentia saudade de estar com o marido e, principalmente, o mais lindo dos sentimentos, ela tinha amor pelo marido, independente da cicatriz que ele tinha no rosto. As marcas não eram suas, né? As marcas estavam no marido dela, mas o respeito por elas atribuiu um valor muito maior às marcas que ele havia recebido na tentativa de salvar a vida de seus pais. Ele não queria tirar aquelas marcas, ele não queria fazer a cicatriz. Aquelas cicatrizes mostravam que eram lembranças dos pais, eram lembranças da tentativa que ele tentou, da tentativa de salvar os pais, né, do incêndio. Tentativa e frustração, porque ele não conseguiu. Mas, principalmente, as marcas mostravam amor. O amor que ele tinha, o amor imenso que ele tinha pelos pais. E aí a gente volta um pouquinho, é que ela ia se submeter a desfigurar o rosto para estar igual a ele, em prova de amor ao seu marido, ao casamento. E a gente percebe que é o que a Bíblia diz: quando você casa, você se torna um só. E eles iriam se tornar um só com essa cicatriz, a mesma cicatriz.
Ele ia perceber, com essa cirurgia, ele ia perceber o quanto ela amava, independente de qualquer situação. Que a dor que ele carregava, ela também queria carregar. Casamento é para isso, para os dois, tanto na alegria quanto na dor, na tristeza, né? Na saúde, na doença, para os dois estarem juntos. E isso ela fez. Eu achei perfeito. E diz assim ainda: agora elas haviam se tornado um marco de amor incomparável, né? O marco mais lindo, o amor. E esse marco, né, que a gente conheceu aqui da história, foram físicas, não foram só de lembranças que ficaram lá no passado, não foram só de perdas, né, porque perdeu os pais, mas físicas, que ele ia carregar essas lembranças para sempre. Mas o amor vence tudo. O amor, ele é mais forte. Esse amor que Deus nos dá todos os dias, que Deus tem por nós a cada instante, é que faz com que venhamos vencer as marcas, né? Então eu achei linda essa história. E aí esse estudo, ele traz também histórias bíblicas, e a gente vai conhecer um pouquinho a história de Pedro, né? A história de Pedro, que diz assim: marcas sempre têm um peso e um preço. Pedro marcou a história por sua negação a Jesus. Sua lealdade, tão enfatizada, quando posta à prova, mostrou-se frágil e limitada. Aliás, marcas... Continuando. Versículo 2. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Responderam-lhe: nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao romper da manhã, Jesus se apresentou na praia, todavia os discípulos não sabiam que era ele. Disse-lhes, pois, Jesus: filho, não tendes nada que comer? Responderam-lhe: não. Disse-lhes ele: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam puxar por causa da grande quantidade de peixes. Então aquele discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro: Senhor. Quando, pois, Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão cerca de 200 côvados. Ora, ao saltarem em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima delas e pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que agora apanhastes. Entrou Simão Pedro no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e, apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou Jesus, tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. Foi esta a terceira vez que Jesus se manifestou aos seus discípulos, depois de ter ressurgido dentre os mortos. Então, esses versículos ele fala um pouquinho da volta de Pedro, né, ao barco, né, quando Pedro voltou a pescar. E talvez suas marcas o fizessem perder qualquer perspectiva de futuro. Talvez o fizessem se sentir sozinho, confuso, abandonado, ferido, inútil. Mas haviam outras marcas que sobressaíram as suas. E estas sim, por um preço muito significativo, redirecionaram sua vida e restauraram sua história, né? A gente tem falhas, a gente tem defeitos, a gente comete vários erros, mas nosso Deus, ele sempre busca o melhor que temos em nós, que temos em nossos corações, né? As nossas qualidades, o nosso trabalhar para a obra
Deus sempre procura buscar o nosso melhor. E Pedro, ele tinha ele tinha o desejo de mudar a história dele, daquelas coisas negativas, deixar para trás e ser um novo homem, de trabalhar para Cristo, para a obra do Senhor, fazer a vontade de Jesus. Então ele se dedicou totalmente para essa mudança. Então foram aquelas marcas positivas que sobressaíram aquelas marcas, né, negativas, marcas de confusão, de abandono, de ego ferido, de inútil. Então essas marcas negativas foram menos, ficaram lá para trás, e as marcas positivas de Pedro se sobressaíram. E estas sim, por um preço muito significativo, redirecionaram sua vida e restauraram sua história. Açoites, cravos, pregos, lança, pecado, todas essas marcas foram gravadas em Jesus para que ele fosse o marco na vida de Pedro. Jesus é a ótica pela qual conseguimos ressignificar nossas marcas. Sempre Jesus vai ser a nossa ótica pela qual conseguimos dar um significado novo para as nossas marcas. Foi dessa forma que Pedro superou seu fracasso. Em João 21, versículo 15 a 19, diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão Pedro, filho de João, amas-me mais do que estes? Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Versículo 16. Tornou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então Jesus disse: pastoreia as minhas ovelhas. 17. Perguntou-lhe terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Pedro então se entristeceu por Jesus ter perguntado pela terceira vez: amas-me? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Versículo 18. Em verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando fores entenderás as mãos estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queres. 19. Ora, isto ele disse, significando que com a morte havia Pedro de glorificar a Deus. E havendo dito isto, ordenou-lhe: segue-me. Quando interpelado por Jesus sobre seu amor, Pedro precisou vencer sua dor e se deixar aos cuidados de Jesus. E Jesus ele fala: segue-me. E assim Pedro fez, né? Deixou toda aquela dor, todos aqueles sentimentos que ele tinha de fracasso, de abandono, de se sentir sozinho, inútil. Ele deixou tudo para trás e deixou com que Jesus cuidasse dele a partir do momento que ele passou a seguir a Cristo. Para cada negação, uma afirmação. Para cada dúvida, uma certeza. Para cada marca, um novo significado. Ninguém melhor que o pastor Jesus, está lá em João 10, versículo 11. João 10, versículo 11, que diz assim: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então, nada melhor do que o pastor Jesus para lhe carregar no colo, cuidar da sua dor, como escreveu Susana Spurgeon em um de seus poemas, que diz assim um trechinho: então descubro que os mais fracos nas tempestades da vida têm um protetor e que apenas os frágeis cordeirinhos são carregados nos braços do pastor, né? É nos momentos mais difíceis que a gente pensa que está sozinho, que a gente pensa que não vai conseguir. É nesse momento que Jesus Cristo ele está nos carregando no colo, nos segurando em seus braços, né? Nos acalentando, nos confortando, para que venhamos passar pela peleja, pela tribulação, passarmos em segurança para encontrar, para ver a vitória, para viver essa vitória lá na frente. Sobre essa ótica, sobre os olhos de Jesus, nossas marcas se tornaram marcos. E mesmo diante de um evento insolúvel,
Ele nos dá uma perspectiva diferenciada de quem podemos nos tornar a partir do momento que a gente segue a Jesus. A partir do momento que a gente aceita com que Jesus Cristo venha cuidar de nós, a partir do momento que a gente se entrega nos braços do Senhor, que a gente passa a seguir a Cristo, Ele torna as nossas marcas marcos, e mesmo diante de qualquer situação difícil que você acha que é impossível, Ele nos dá uma perspectiva diferenciada de quem a gente pode nos tornar um vencedor, nos tornar um campeão, né? Mesmo em situações difíceis, mas Deus nos mostra que existe o lado positivo na dificuldade, que existe uma aprendizagem com aquela dor, com aquela dificuldade, com aquela perda, com aquela tribulação. Não há história sem marcas. As marcas de Jesus nos deram vida. E as suas, o que fará com cada uma delas? Tem pessoas que pegam suas marcas, coloca debaixo do braço, vai sofrer, se entregar, vai chorar, vai pensar que só você passa por essa dor, que a sua dor é maior do que a dos outros, e vai se definhando. E tem pessoas que pegam essa dor, coloca nas mãos do Senhor, e Ele simplesmente cuida de você. Ele tira essa dor. Ele faz de você uma pessoa forte, madura, crescida com as suas lutas, com as suas marcas. Ele faz de você um vencedor, porque você passou a aceitar os cuidados do Senhor. A autora, ela encerra, né, o texto, a lição, o estudo de hoje, com um trechinho final do poema de Mário Quintana, que diz assim: pedras no caminho, guardo todas, um dia vou construir um castelo, né? É o que eu falei, muitos pegam essas dificuldades, ficam para si, não resolve, vai acumulando, vai definhando. Outros pegam essas pedras, pegam essas dificuldades e vai fazendo de degrau para chegar lá na frente vitorioso, para enxergar a luz no fim do túnel, para dizer: Senhor, sozinho eu não consigo, vem estar comigo, vem me ajudar, né? Entrega nas mãos do Senhor todo o problema, para que lá na frente, quando você receber a vitória, você dizer: eu venci, porque o Senhor esteve comigo. Porque o Senhor é maior do que qualquer problema. Porque essas marcas que você carrega são marcos que foram permitidos para que você venha passar, para que muitas vezes você reconheça Deus em sua vida, para que muitas vezes você convide Deus para estar em sua vida. Toda vez que passarmos por dificuldades, cantemos esse hino de 398, né? Sou feliz com Jesus. E nos lembremos que mesmo em tais provações, em Jesus acharemos força e paz. A alegria fluirá em nosso coração. Vai doer, vai ter marcas, mas Deus não vai abandonar o seu barco e vai fazer das suas marcas marcos em tua vida, como ensinamento, como crescimento, como amadurecimento, te mostrando que você é forte, que você pode, que você consegue, porque você tem um Deus vivo, um Deus grande e que está com você a todo instante. Então tome posse da bênção que você vai vencer, tome posse da bênção que seja o que for você estiver passando na sua vida hoje, você vai vencer. Entregue nas mãos do Senhor. Pode estar difícil, pode estar doendo, mas você vai vencer. Se permita ser cuidado pelo Senhor. Se permita estar no colo do Pai, para que Ele possa estar cuidando de você e te carregando para atravessar essa luta.
para que lá na frente você diga: eu venci, porque o Senhor me sustentou. Amém? Que o Senhor possa estar falando aos corações de cada um de vocês, não só com essa lição, mas com as outras que virão, né? Que o Senhor possa estar abençoando cada um de vocês, que o que eu trouxe aqui hoje não tenha saído da minha boca, né? Da boca para fora, mas que tenha sido o Senhor Deus que me usou. Assim como essa lição falou meu coração, que possa também ter falado ao coração de cada um de vocês. Deus abençoe, fiquem com Deus e um forte abraço.